Continuando com as explicações do EMAI, página 63. Agora a sequência 9, atividade 9.1. Exercício 1. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai até o infinito, são chamados números naturais e formam um conjunto infinito de números. Ou seja, não conhecemos o fim, né? Você já sabe lidar bem com os números naturais, certo? No nosso dia a dia, porém, usamos números que não fazem parte do conjunto dos números naturais. Com certeza você conhece alguns deles. Então, por exemplo, aqui olha, observe as escritas a seguir e diga a que elas se referem. Por exemplo, essa escrita aqui se refere a quê? R$1,75 se refere ao nosso dinheiro, né? Nosso sistema monetário. Essa escrita 2,8 metros é uma medida de comprimento, certo? 3,150 quilogramas, ou seja, 3 quilos, 150 gramas. Também é uma medida de massa. Também é medida, mas essa é uma medida de massa, né? Popularmente falamos peso. Essa é medida de comprimento, metro, quilômetro. E 1,5 litros, medida também, só que de capacidade, litro, mililitro, né, que é o ml, medida de capacidade. Então, cada uma dessas escritas se referem a coisas diferentes. Então, continuando aqui. Em matemática, números como esses são chamados números racionais. Esses que nós vimos aqui acima, nós chamamos de números racionais, certo? E nestes casos são escritos na forma decimal. Popularmente as pessoas dizem que são números com vírgulas. Então olha aqui, ó, números com vírgulas são os números racionais, o nome na matemática, ou escritos na forma decimal. Mas os números racionais podem ser representados sob a forma de frações, que são menos usadas no mundo de hoje. Então, esses números racionais, ou seja, números com vírgulas, podem ser representados também na forma de frações, que quase não usamos, certo? Veja se você conhece alguma dessas representações fracionárias. Então, também, números racionais também são escritos em formas de frações. Veja alguma dessas representações. Essa representação aqui, vocês já conhecem, né? 1/2 ou metade. E essa, 1/3, 1/4, 2/3. Então, aqui vamos discutir o significado dessas escritas. Discutir o significado. Então, como não estamos com os colegas, eu vou ajudar vocês. Qual o significado da escrita de 1/2 ou metade? Significa que eu tenho um inteiro dividido em duas partes e eu só peguei uma parte, ou seja, peguei metade, não é mesmo? 1/3, lembra 1/3? Que também pode ser escrito assim. Significa o quê? Que eu peguei um inteiro, dividi em 3 partes iguais e peguei uma partezinha só dessas 3, olha, 1/3. E 1/4 significa que eu peguei um inteiro, dividi em 4 partes iguais
e só usei uma parte das 4. E 2/3, que também pode ser escrito assim, significa que eu dividi meu inteiro em 3 partes iguais e peguei 2 dessas partes, certo? Então, esse é o significado desses números fracionários aqui, certo? Também chamados de números racionais.